Bom, a gente vai começar, vou tentar responder as perguntas que vocês fizeram pela tarefa de leitura. Assim, no mesmo esquema que eu fiz na aula passada, no encontro passado, para que os outros colegas possam também compartilhar das respostas, né? Todo mundo possa tirar proveito aí das perguntas dos demais colegas. Algumas perguntas são parecidas, então talvez eu leia uma delas, não leia todas, que são comuns. Bom, primeira pergunta que eu anotei aqui foi: em determinado ponto do terceiro capítulo, mais especificamente na figura 3.14, fica claro que existem zonas na atmosfera isotérmicas e outras que a temperatura varia de acordo com a mudança de altitude. A respeito disso, que fator é responsável por diferenciar essas zonas? É uma pergunta muito boa. Vocês devem estar vendo uma imagem da página do Wikipedia, né? Então vamos lá. Eu não consigo fazer tela cheia que dá problema. Então vou tentar explicar nessa tela aqui. Se vocês estão vendo o comportamento da temperatura, ela oscila bastante, né? No começo, aqui é a superfície da Terra, aqui embaixo, e à medida que a gente aumenta, a temperatura diminui até essa região aqui, que é chamada de tropopausa. Depois ela começa a aumentar novamente até chegar na estratosfera, na estratopausa. Então ela tem uma tendência de aumentar na estratosfera. Chega na estratopausa, um intervalo em que ela é relativamente constante, depois ela diminui de novo na mesosfera até a mesopausa. E na termosfera ela aumenta de novo. Aqui não está mostrado isso, mas ela aumenta novamente. Então é uma pergunta muito válida, né? Por que isso acontece? O que está acontecendo aqui? Bom, primeiro vamos começar aqui na superfície terrestre. A Terra recebe radiação na forma de radiação do Sol, que pode ser aproximada, vocês vão ver isso como radiação de corpo negro, de um corpo que está a uma temperatura em torno de 5.700 Kelvin, se não me engano. E esse espectro de energia, a gente recebe essa energia, essa radiação, ela tem um espectro, ou seja, ela tem uma distribuição de conteúdo energético de acordo com o comprimento de onda. Vocês estão acostumados a ouvir falar de micro-ondas, raios-x, né? Que outra? Ultravioleta, infravermelho. Todas essas palavras designam comprimentos de ondas diferentes, regiões do espectro. No caso da luz, a gente recebe muita luz no espectro da ultravioleta. E essa luz é absorvida pela Terra, superfície da Terra, e essa energia ela aquece a superfície da Terra. A superfície da Terra também tem também é aquecida, né, pela atividade no centro da Terra também, a gente não pode esquecer, mas pelo magma que tem no centro da Terra, núcleo de magma. Tem um núcleo provavelmente rochoso bem no meio, mas tem uma camada de magma ou seja, emite calor para a Terra também, para a matéria circundante, que também aquece o Sol. Só que o que acontece então? Essa energia ela é emitida numa outra faixa de comprimento de onda, que é o comprimento de onda da faixa infravermelho. E essa Terra, essa energia também é emitida para o espaço, por exemplo, para o ar, mas ela basicamente isso também ajuda a explicar um pouquinho o efeito estufa, né? Porque a gente tem gases na atmosfera que eles absorvem essa radiação infravermelho e são meio que transparentes para a radiação ultravioleta. Então,
quando a gente tem uma concentração desses gases muito grande na atmosfera, desses gases que são os chamados gases de efeito estufa, o que acontece é que a atmosfera começa a ficar opaca para essa radiação infravermelha, que é a que a Terra emite para fora. Mas na Terra, na superfície, você também tem os processos de transferência de calor direto com o ar que está próximo da Terra, que é um processo de transferência de calor que a gente chama de convecção. E o que acontece então é que você tem o aquecimento dessa camada da atmosfera da Terra que está em contato com a Terra, e esse aquecimento vai diminuindo à medida que você se afasta da superfície da Terra. Então, essa é a razão pela qual, nessa camada que é a troposfera, a temperatura diminui à medida que você se afasta da superfície da Terra, porque você se afasta da fonte de calor mais imediata. A troposfera é a região onde basicamente toda a vida está contida, da vida acima do nível do mar. Você tem a região onde estão as nuvens, onde está a maior parte da umidade do ar. Acima da troposfera o ar é muito seco, então praticamente toda a água da atmosfera está nessa região da troposfera. Tá? Depois você chega nessa região da tropopausa e a temperatura começa a aumentar. E aí você começa... Mas o que está acontecendo? Na região da tropopausa é bom mostrar essas altitudes, né? Em torno de 10 quilômetros. Acima disso você começa a entrar na estratosfera. E na estratosfera a temperatura tende a aumentar com a altitude. E isso se deve, até o meu conhecimento, principalmente pela presença de ozônio. O ozônio, eu tinha mencionado que a Terra absorve essa radiação ultravioleta. Só que essas moléculas de ozônio que estão na estratosfera, elas absorvem também radiação ultravioleta. E esse aquecimento da atmosfera na região da estratosfera se deve principalmente a essa absorção de ozônio. Tá? A absorção de radiação ultravioleta pela presença do ozônio. Tá? Depois você encontra uma região de temperatura aproximadamente constante e novamente a temperatura volta a diminuir. E essa diminuição de temperatura segue o mesmo padrão da troposfera. Na termosfera, você tem um aumento de temperatura novamente. Inclusive, a temperatura chega a valores muito maiores do que a temperatura na superfície da Terra. E aí você pode se perguntar, poxa, mas tem alguma coisa esquisita? Na verdade, não. Eu vou explicar em seguida. Mas a altitude da estratopausa é em torno de 50 km e da mesopausa em torno de 90 km. É bom observar que a convenção do início do espaço é o que se diz que uma pessoa é um astronauta, eu já tinha mencionado isso, é 100 km. É a linha de von Karman. Mas isso não quer dizer que ali haja, assim, do ponto de vista físico, um espaço, o vácuo, para dizer a verdade. Então, para além da linha de von Karman, você ainda tem a termosfera e você vai ter a exosfera, que vai ainda a altitudes maiores ainda, inclusive vai para além de onde está orbitando a Estação Espacial Internacional. Ali existe uma atmosfera, entre aspas, muito, muito fina. E a temperatura ali pode ser alta, por quê? Porque as partículas que estão ali, que são muito poucas, podem estar podem ser bombardeadas por prótons por fótons em alta velocidade, outras partículas cósmicas, e em função disso tem elevada energia. E essa energia, o conceito de temperatura está relacionado justamente com a energia cinética molecular. Tá?
Então, se você tem poucas moléculas, mas elas podem ter uma temperatura muito elevada, muito maior do que a temperatura que a gente está aqui na superfície da Terra. Só que elas são pouquíssimas. Então, essas moléculas não transferem uma grande quantidade de energia para você. Se você estivesse lá, imagine que você pudesse sobreviver a essa situação. Na verdade, você morreria, mesmo que você tivesse, assim, vamos dizer, respirando, né, ar pressurizado, a sua pele, você poderia, se você não protege, né, a sua superfície do seu corpo, você poderia perder calor, muito calor, você ia ganhar pouquíssimo calor, apesar de que as partículas que eventualmente colidiriam com você estariam a uma temperatura muito elevada, mas elas seriam pouquíssimas. Basicamente você seria atingido por uma partícula. Imagina uma molécula, na verdade, uma molécula, pouquíssimas moléculas. Aqui na superfície terrestre a gente é bombardeado por moléculas o tempo todo. São provavelmente milhões de colisões. Não fiz a conta, mas acho que dá para fazer essa conta. Então, essa é a diferença. Apesar de que a temperatura na superfície da Terra é menor do que essa que você vai ter na exosfera, por exemplo, o número de colisões de moléculas que batem em você e transferem energia, porque essa energia é transferida dessa forma, através das colisões. Essa energia, você consegue transferir uma grande quantidade de energia na superfície da Terra, mas lá na exosfera quase nada, porque o número de colisões é muito baixo. Eu não sei se ficou claro isso, mas queria explicar que, basicamente, ou seja, de forma bem resumida, o perfil de temperatura vai ser uma função dos diferentes processos físicos que estão acontecendo naquela região da atmosfera e, segundo, que o conceito de temperatura está relacionado com o movimento, a energia cinética de translação, principalmente das moléculas. E mesmo você pode ter temperaturas altas, mesmo em altitudes muito altas, só que naquelas altitudes a densidade é muito baixa, existem pouquíssimas moléculas. Você pode ver que a pressão ela tem uma queda monotônica, ou seja, a pressão não sobe novamente, a pressão só diminui. E a densidade também. A densidade tem o mesmo comportamento. Tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia do... Essa é a ideia da atmosfera, assim, do perfil de temperatura que acontece na atmosfera. Alguém perguntou, Vinícius perguntou, então lá é mais quente do que aqui, porém você não sentiria esse calor. Não diria que é mais quente, eu diria que a temperatura é maior, porque quente está justamente associado a uma percepção de calor, né? A gente diz que está quente quando a gente percebe esse calor. Lá você não perceberia esse calor, você perceberia o frio. Então a temperatura, e aí o conceito de temperatura fica um pouco até difícil de você definir, porque não tem o contínuo que a gente usa. A gente vai falar depois sobre a hipótese do contínuo, e nessas camadas da atmosfera, a gente não pode assumir que a matéria é contínua. Aqui a gente assume que a matéria é contínua. Você diz que em qualquer ponto que você olha aqui dentro por exemplo, dentro da sala aqui, você vai olhar para diferentes pontos e você vai ter uma densidade definida, você vai ter uma temperatura definida, mas naquela região do espaço onde eu estou numa altitude muito elevada, onde a densidade, a atmosfera é muito rarefeita, eu não vou tem pontos onde eu não tenho nada, vamos dizer, essencialmente eu não tenho moléculas. Então, como é que eu posso dizer que a temperatura nesse ponto é alguma coisa se não tem nenhuma molécula lá? Não tem. O que eu posso dizer é que a temperatura das moléculas que lá existem é muito elevada, mas não que a temperatura naquela região que eu vá sentir essa temperatura. Tá? Então, vou continuar aqui.
Existe alguma limitação que futuramente, com mais pesquisas, possa se alterar os conceitos e valores da atmosfera padrão determinados hoje? O meu entendimento para essa resposta, para essa pergunta é de que se, por exemplo, o clima continuar mudando, eventualmente eles terão que fazer uma atualização da atmosfera padrão para ela ser mais, para ela corresponder melhor à realidade da atmosfera que pode estar mudando suas condições um pouco, né? Aqui é bom lembrar que a atmosfera padrão nada tem a ver com o tempo, né? A atmosfera padrão ela é uma referência usada que pode não ser muito precisa para algumas regiões, mas ela tem o objetivo de retratar em termos gerais como a atmosfera, as propriedades da atmosfera variam com a altitude. A terceira pergunta feita é: a equação de altitude geopotencial é muito parecida com a equação de resistência equivalente entre dois resistores paralelos. Isto é coincidência ou existe alguma relação física entre elas? Acredito que seja coincidência, não acho que haja, não tem nenhuma relação física. Eu não tive tempo de dar uma brincada com as equações para explicar exatamente por que as expressões são iguais. Na verdade, não são exatamente iguais, você tem duas variáveis, na verdade. No caso da resistência elétrica, você tem dois resistores, né? E aqui a gente tem altitude geométrica e o próprio e a distância do centro da Terra, R. E essas coisas, essas variáveis não são a mesma coisa, mas também no caso dos resistores também, R1 e R2 não são. Eu acho que é mais uma coincidência, tá? Não creio que haja alguma relação profunda entre essas duas coisas. 4. Por que o gráfico da altitude? Essa é a mesma pergunta, eu já respondi. Quando o autor fala em altitude padrão, ele se refere a que altitude geopotencial ou geométrica. Se em geral geométrica, tá? E ali você vê do lado o equivalente para geopotencial. Tem que dar uma olhada na tabela. Na prática, quando não será possível utilizar a tabela de atmosfera padrão? Olha, eu não conheço uma situação onde você não possa utilizar essa tabela de atmosfera padrão. Talvez se você não esteja no planeta Terra. Se você estiver projetando um veículo de reentrada no planeta Marte, aí você precisa usar uma outra atmosfera. Então, nesse caso, para a Terra serve, né? 7. Apenas para curiosidade, eu gostaria de saber se o professor possui conhecimento de algum projeto famoso que falhou por estar em desacordo com os dados das tabelas da atmosfera padrão. Não conheço. Não conheço nenhum caso assim. Eu sei que... deixa eu dizer alguma coisa. Eu sei que o princípio da exploração, vamos dizer, exploração da atmosfera, foi feito por balões e foguetes. Então, uma das principais tarefas dos primeiros foguetes foi a medição de propriedades na atmosfera. Por isso que eles se chamam muitas vezes de foguetes de sondagem, porque você vai sondar a atmosfera, e até hoje existem foguetes usados para essa finalidade. Tem camadas da atmosfera que são difíceis de investigar, onde os balões meteorológicos não conseguem alcançar, por exemplo. E aviões não voam, então você tem que investigar por foguetes. Vocês têm conhecimento disso, né? Que existem limites de altitude para voo, tanto para helicóptero quanto para avião. Tudo que respira ar ou que precisa de ar para se locomover tem uma limitação de altitude, porque eventualmente o ar fica muito rarefeito e não há suficiente ar para você
é fazer o princípio de propulsão funcionar. Então eu diria isso, não é uma resposta à pergunta, mas é um comentário. Em um dos exemplos durante o livro, o enunciado menciona o conceito chamado de carga alar, definido pela divisão entre o peso do avião e a área da asa planiforme. Só que no enunciado ele também informa que as unidades no SI é kg por metro quadrado, não deveria ser Newton por metro quadrado. Bom, a diferença é a constante G, né? Da mesma forma que você fala que o seu peso é tantos quilos, às vezes essas imprecisões acontecem também dentro do uso desses tipos de termo, né? Então, no caso, não estaria errado, não, é quilograma mesmo por metro quadrado, mas dá para relacionar facilmente com peso, simplesmente multiplicando por G. No capítulo 3 está escrito que a pressuposição que a aceleração da gravidade é constante em toda a atmosfera é uma convenção histórica. Porém, existem... Eu não diria que é histórico, tá? Eu diria que é uma convenção que é conveniente, vamos dizer assim. Porém, existem lugares que possuem anomalias gravitacionais. É possível que essas anomalias possam causar algum efeito inesperado nas aeronaves por conta de diferença de aceleração da gravidade. Qualquer dessas anomalias, até onde eu sei, seriam muito pequenas para causar qualquer efeito perceptível. Tá? São variações muito pequenas. Então, não acredito que haveria algum problema, a não ser que fosse alguma coisa extraordinária, mas eu acho que se algo assim acontecesse, a gente estaria preocupado por muitos outros motivos. 10. No tópico 3.1 do livro, afirma que a altitude absoluta é importante para o voo espacial, pois a aceleração varia inversamente com o quadrado da distância do centro da Terra. Então me surgiu uma dúvida se eu entendi bem, então a gravidade no centro da Terra tenderia a zero? Sim, no centro da Terra você teria uma distribuição de massa simétrica em relação a você, né? Se você estivesse ali no centro da Terra. Então a aceleração da gravidade teria que ir para zero, porque você não teria massa. Quer dizer, na verdade o centro de massa tenderia, naquela posição, basicamente, toda a massa, você não teria, ou seja, toda a força, a atração gravitacional que existiria em você estaria balanceada por todos os lados e você não teria nenhum efeito líquido. Você basicamente flutuaria. Você faria que nem a Terra. A única efeito que você sentiria gravitacional seria do Sol e não o da própria Terra. Inclusive existe um probleminha interessante que eu já vi proposto, que é o seguinte: imagina que você tem um buraco que atravessa o centro da superfície, um buraco na Terra que vai até o centro da Terra e atravessa para o outro lado. Se você pulasse nesse buraco, como é que você descreveria o seu movimento? É um problema bem legal, desconsiderando qualquer atrito com a atmosfera. Então, o que acontece com você? Eu acho que dá para adivinhar intuitivamente o que acontece. Aí fica lançada a pergunta aí para vocês. Deixa eu ver a próxima aqui. No tópico... eu queria saber se o senhor poderia resolver a questão 2.8 do capítulo 2, questão em que estava fora da lista do que o senhor solicitou. Tive dúvidas nela e queria saber se minha solução está certa. Depois eu dou uma olhada, eu não sei se a gente vai ter tempo, eu não tive tempo de olhar antes, tá? Mas eu posso colocar uma solução se
se eu não conseguir fazer aqui nesse nosso encontro. Não compreendi muito bem a obtenção da equação da hidrostática na seção 3.2. Tá. Deixa eu tentar. Isso aqui é uma questão que é importante a gente deixar claro, né? Eu vou tentar fazer um novo desenho aqui no meu. Só para ficar claro o porquê que essa. E eu lembro que tem uma pergunta relacionada com essa que foi feita também. Então, deixa eu tentar abordar essa questão da hidrostática aqui, que eu acho que é bem importante. Bom, a gente, quando vai deduzir essa equação, a gente imagina um pequeno elemento de fluido que tem uma certa altura, tá? E nesse elemento de fluido vão atuar forças. A única força que eu vou considerar aqui é a força peso e a força de pressão. A gente divide as forças em dois tipos, forças de superfície e forças de corpo. As forças de superfície são, como o próprio nome diz, atuam na superfície. As forças de corpo sobre todo o volume. Então a aceleração, a força peso é uma força de corpo. Ela atua sobre todo o seu volume. Porque cada partezinha do seu corpo é atraída pela Terra. A força de pressão atua sobre a sua superfície, ela não atua diretamente dentro de você, por exemplo. Então, aqui, a gente vai designar que uma força nessa... Primeira coisa, a gente geralmente começa um problema definindo o nosso sistema de coordenadas, tá? Então, aqui essas coordenadas aqui não vão ser muito importantes, eu vou simplesmente designar essa coordenada aqui como sendo a altitude, acho que a gente usou a altitude geométrica, tá? Mas muitas vezes é usado o Z também, tá? É usado o Z. Então aqui embaixo a gente vai ter uma pressão que atua aqui, que é... Imagina que isso aqui é um pequeno volumezinho de elemento de fluido com uma certa distribuição de pressão em torno dele. E na superfície... E lembra que a pressão ela é resultado do choque das moléculas com a superfície. Então ela sempre vai... Esse choque acontece de modo especular, de tal forma que você sempre tem uma força normal. A pressão acontece normal à superfície. E aqui a gente vai dizer que a pressão é P mais dP. Aqui é importante eu dizer o seguinte, eu não estou dizendo que dP é positivo. Eu estou dizendo que existe uma variação na pressão, só isso. E essa variação da pressão é dP. Aqui eu estou chamando essa distância vertical de DHG. DHG é uma diferencial de altitude geométrica. Existe também distribuição de pressão nas superfícies laterais, tá? Mas eu acho que como existe uma simetria nesse sentido, ou seja, essas pressões nas superfícies laterais vão se cancelar. Não existe, a gente não está permitindo nenhum tipo de variação de pressão que não seja na altitude. Tá? De uma forma mais geral, você poderia ter variações de pressão em todas as direções. Mas aqui a gente está falando de hidrostática. E nessa situação, você não, a única variação de pressão é justamente em função da variação da existência, né? Ela por causa da diferença de altitude, basicamente. Você não tem variação lateral, você só tem na vertical, tá? E a gente vai fazer uma somatória de forças sobre isso.
sobre esse objeto. Aqui eu estou representando uma força aqui, que atua aqui, que é a força peso, que eu vou chamar de W. É mais difícil de desenhar aqui no meio da esfera, do cubo, mas é a força peso. Então, se eu fizer um somatório de forças na direção vertical, que é essa direção HG aqui, então quais são as forças que atuam? Primeiro, positivo é para cima, né? Para cima é positivo, aqui na minha hipótese aqui de sistema de coordenadas. Então, aqui essa pressão, ela não é uma força, eu tenho que multiplicar ela por uma área, né? Então a gente chamou esse Z, esse comprimento aqui de... Eu não sei se eu chamei isso daqui de alguma coisa, mas eu posso dizer que é uma área unitária, tá? Mas eu poderia chamar também de... Se eu chamasse isso aqui de X, isso aqui de Y, eu poderia chamar isso aqui de DY e isso aqui de DX, tá? Eu acho que nas notas que eu passei para vocês, eu simplesmente chamei de pressão unitária, área unitária, para simplificar. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente aqui e vocês vão ver que dá para dar o mesmo resultado. Então esse é um DX e um DY, e eu tenho um DHG, que muitas vezes, tá, é chamado de DZ, tá? Mas eu vou deixar HG porque é o que foi usado no livro de vocês. Então, a pressão embaixo qual que é? E a pressão embaixo está para cima, então é P vezes a área, qual que é a área ali? Dx dy. Tá? Então isso aqui dá uma força que atua de baixo para cima nessa superfície. Aqui na superfície de cima eu tenho uma pressão que é P mais dP, vezes essa área de cima, que é igual à área de baixo, que é dx dy. E eu tenho também a força peso. A força peso, ela vai ser menos ρ vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes o volume, que vai dar a massa, né? Rho vezes volume vai dar massa, e o volume vai ser dx dy d, o que a gente chamou de DHG, né? Isso tudo tem que ser igual a zero. Por quê? Porque é hidrostática, você está parado, então a somatória das forças tem que ser igual a zero, né, em todas as direções. Bom, daqui dá para você imediatamente ver que o termo dx dy aparece nas três equações. Então, você pode, nos três termos, você pode cancelar esses dx dy. Você vai ver que esse P aqui vai cancelar com esse P aqui. E o que sobrou é o seguinte, você tem menos dP, vai ser menos ρ, g, DHG é igual a zero. Ou seja, dP é igual a menos ρ, g, DHG. O que isso está dizendo para a gente? Isso está dizendo o seguinte, essa é a equação da hidrostática. Essa equação relaciona variações de pressão com variações de altitude geométrica. Ela está dizendo para a gente que se você aumenta a altitude, ou seja, se DHG é positivo, você tem um dP negativo, porque tem esse sinal negativo aqui, então dP vai ser menor do que zero, ou seja, diminui a pressão. E isso é mais ou menos o que nossa intuição nos diz. Se a gente diminui o HG, o dP vai ser positivo, tá? Então, espero que eu tenha conseguido explicar um pouco melhor essa questão da equação da hidrostática.
essa é uma chamada equação diferencial. A gente pode refinar, a gente pode integrar essa equação, sabendo como a densidade e g variam, por exemplo, com a altitude, a gente pode integrar essa equação entre dois pontos. Essa operação vocês ainda não estudaram, né, a operação de integração, mas por isso mesmo assim eu resolvo colocar esses resultados para vocês. Não que vocês tenham a obrigação de deduzir esse resultado, mas sim que vocês tentem entender de onde veio o resultado, através de que processo que ele veio. A integral ela pode ser entendida de uma forma bem rudimentar como sendo uma somatória ao longo. Se você faz em uma integral, por exemplo, você está tentando somar as pequenas diferenças. Tá? Então, quando eu faço, por exemplo, a integral de dp de P1 até P2, eu estou somando essas pequenas diferenças, de tal forma que, no final das contas, eu tenho P2 menos P1. Tá? Esse é um resultado, talvez a integral mais simples que exista é essa daí. Tá? A integral de dp vai ser igual a P2 menos P1. No final das contas, o que vale é a diferença entre os dois extremos. Mas nem sempre é assim, tá? Esse é o caso do tipo de integral mais simples que tem. Tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Professor, fiquei com uma dúvida na figura 3.3. Isso já vai de novo justamente essa questão da hidrostática. Porque a pressão na parte superior é maior que na pressão na parte inferior, já que a parte inferior sofreria ação da coluna de ar de altura DHG. Então a pressão na parte superior não seria só P, e na parte inferior P mais dP, ou na inferior P e na superior P menos dP, se formos pensar no referencial da figura. É justamente isso que eu estava mencionando, que o dP aqui representa um diferencial de pressão. Eu não estou dizendo que o dP é positivo ou negativo, ele pode ser negativo. O que vai dizer para mim se o dP é positivo ou negativo é a equação. Então, se você olhar o resultado que a gente obteve, a gente viu que o dP é negativo para DHG positivo, que é justamente o que você espera. Tá? Então, no final das contas, essa pressão é menor. O fato que eu coloco mais aqui não quer dizer que seja maior, é porque o dP no final das contas é menor, é negativo, entendeu? A gente assume a gente usa um sistema de eixos coordenados, onde a HG aumenta na direção vertical para cima, e como consequência esse é o resultado da equação. Se eu tivesse usado um sistema de referência onde DHG é apontado para baixo, aí esse sinal aqui seria diferente. Então a gente seria positivo, basicamente. Então isso depende do sistema de coordenadas que você usa. Em geral, essa equação que a gente usa é para esse sistema de coordenadas aqui. Ok. Olá, professor. Minha principal dúvida é sobre altitude geopotencial, pois não compreendi seu significado. Tá, vamos lá. Eu tenho aqui a equação da hidrostática, que é perfeito para eu introduzir esse conceito de potencial geopotencial, de altura geopotencial. Então a gente tem que dP é igual a menos ρg DHG. Então vamos lá reescrever isso. dP igual a menos ρg DHG. Eu posso escrever, aí como é que a gente define a altitude geopotencial? A gente faz o seguinte, eu quero escrever dP, o mesmo dP, só que em vez de usar G, que eu sei que varia com a altitude, eu quero usar G0. Eu vou usar G0. Vou fazer isso. Mas agora eu não posso simplesmente escrever DHG. Porque se eu escrever DHG,
eu estaria violando a equação da hidrostática. Então eu vou escrever, olha, eu vou dizer que é um dH. E eu vou usar a igualdade entre essas duas coisas. Eu vou forçar a igualdade, vou dizer que o dP é igual. Então, menos ρ g dhg tem que ser igual a menos ρ g0 dH. Tá? Eu estou forçando essa igualdade. E quando eu faço isso, o ρ cancela e eu tenho então que dH vai ser igual a G sobre G0 dhg. Tá? E aí, se eu quiser integrar essas equações, aí eu posso integrar isso de H1 até H2, e aqui de um... E eu tenho que integrar aqui também de Hg1 até um Hg2, por exemplo. Eu posso fazer isso também, se eu quiser, para saber a diferença de altitude geopotencial, por exemplo. Mas a ideia principal é essa relação que eu tenho entre dH e dhg, que lembra, e esse G0 é uma constante. Eu disse que é uma constante, mas G muda com a altitude geométrica, né? Então essa é a origem da altitude geopotencial. Isso aqui H é altitude geopotencial. Então é uma criação que nos permite usar uma equação similar da hidrostática, só que com uma aceleração da gravidade constante calculada a nível do mar. Existe correlação física entre a densidade da atmosfera de um planeta e seu potencial gravitacional? Por que a gravidade de Vênus é menor que a da Terra e sua atmosfera é muito mais densa? Olha, quanto maior o planeta, em geral, isso aí não é bem verdade, né? Por exemplo, no caso de Vênus, que eu acho que é um planeta que tem uma constituição parecida com a da Terra, em termos de... né, não é um gigante gasoso como Júpiter ou como Saturno, Netuno. Ele é um planeta sólido, basicamente. Então a grande parte desse planeta é sólido e é dali que vem a maior parte da contribuição da gravitação daquele planeta. Não é da atmosfera. E da mesma coisa com a Terra. O raio da Terra é em torno de 6.000 quilômetros, a grosso modo. Em torno de 6.000 quilômetros. E a gente acabou de ver que a espessura da atmosfera terrestre, basicamente, onde quase toda a vida, toda a umidade da atmosfera está contida, a grande parte da atmosfera está contida, é na troposfera, é 10 quilômetros. Para além de 10 quilômetros, não tem quase nada de atmosfera, assim, em termos reais de peso, de massa de atmosfera. Então, se você imaginar isso, você começa a perceber que a atmosfera não contribui em nada, basicamente, para a gravitação universal, porque toda a massa da Terra é muito, mas muitas vezes maior do que a massa da atmosfera. E a mesma coisa acontece em Vênus. Então, é por isso, mesmo que a razão pelo qual Vênus tem uma aceleração da gravidade menor que a da Terra, e Marte, por exemplo, também, não tem nada a ver com a atmosfera de Vênus, e sim com o tamanho do planeta. Tá? Então essas são as diferenças. E a constituição do planeta também. Você pode ter um planeta pequeno, mas, por exemplo, se você tem uma estrela de nêutrons, por exemplo, a aceleração da gravidade é gigantesca. Então, mas é porque é muito denso. Então, depende muito da natureza da matéria que constitui aquela entidade e também essencialmente disso, né?
Agora, por exemplo, se você falar de atmosfera de Júpiter, Júpiter é um gigante gasoso, é um lugar muito louco, então não tem. Não é que nem a gente pensa aqui o, o ar, assim, né? Não é que é esse tipo de atmosfera. Júpiter tem é super complexo e eu não conheço muitos detalhes sobre o planeta, mas eu sei que a densidade varia ao longo do planeta, mas ele é basicamente uma bola de gás densa em certas partes, né? Mas ele deve ter um núcleo pequeno, talvez sólido, mas por exemplo lá acontecem muitos fenômenos interessantes. Eu acho que tem, por exemplo, dentro da camada, dentro das camadas mais profundas da atmosfera de Júpiter, se não me engano, tem chuva de, não sei se é chuva de hélio, tem umas coisas bem loucas assim que acontecem ali. Deixa eu ver aqui. Aí a última que eu tenho aqui anotado é qual que é o primeiro passo para projetar uma aeronave. Bom, essa pergunta é uma boa pergunta, é uma área na qual eu não atuo muito, mas o que eu posso dizer é que até, o meu entendimento é que se você vai projetar uma aeronave, o primeiro passo que você tem que decidir é para que essa aeronave vai servir. E qual que é o envelope de voo que você isso vai estar associado com essa resposta de qual que é o envelope de voo que essa aeronave vai ter. Ou seja, que tipo de voo que ela vai fazer, que tipo de velocidade que ela vai ter que atingir, qual que é a carga que ela vai ter que levar. Então vai depender da função dela. Então a primeira coisa que você começa a se perguntar é para que serve essa aeronave que eu estou projetando? O que eu quero que ela faça? Ou seja capaz de fazer? Deixa eu só para compartilhar alguma coisa aqui que eu tinha mencionado, né, que era da atmosfera de Júpiter. Aqui eu tenho um pequeno. Depois vocês podem ver, deve ter várias matérias assim, né? Justamente falando sobre essa chuva de hélio que acontece em, em Júpiter, né? O estudo sugere que aconteça uma chuva de hélio em determinadas camadas da atmosfera de Júpiter, mas camadas mais profundas, tá? As camadas mais externas, elas não têm isso. Isso é a camada mais profunda, já se aproximando mais da região do núcleo de Júpiter. Mas tem a composição da atmosfera, é bem interessante. É, as dinâmicas da atmosfera de Júpiter nas camadas mais externas também é super interessante. Então tem coisas muito interessantes que acontecem ali. Bom, pessoal, vocês têm alguma outra dúvida que gostariam de fazer? Professor, posso fazer por voz? Por favor, eu até prefiro. Ah, tá. Ali, quando você estava explicando da altitude e da diminuição da temperatura, ah, como que faz para calcular ou, digamos, notar o grau de agitação da molécula, se são poucas e não tem o suficientemente para, digamos, bater num termômetro, digamos assim? É uma Como que boa faz para... pergunta. É uma boa pergunta. Eu, eu acho que você. Eu não lembro exatamente que tipo de detector que você usa, mas você certamente tem que usar algum tipo de detector para medir essa energia, na verdade, dessas partículas. Eu não saberia te responder, mas eu vou tentar ir atrás dessa pergunta, dessa resposta. É, definitivamente tem alguma forma de fazer isso. Então, tá bom, obrigado. Eu até imaginei que poderia ser algo mais teórico, que eles poderiam ter aproximado, digamos, no LHC ou alguma coisa parecida, já como não deve ter como detectar diretamente, né? Eles devem fazer uma aproximação, talvez.
Bom, deixa eu falar o seguinte, deixa eu pensar um pouquinho melhor a respeito. Vo- bom, uma coisa é uma estimativa teórica e outra coisa é uma medida experimental, né? Você provavelmente consegue teoricamente estimar qual que vai ser é, a temperatura nessa camada, mas eu acho que porque como depende desses processos é, que, por exemplo, bombardeamento por partículas que estão vindo do espaço, eu acho que deve ter alguma forma experimental que para você ser capaz de medir essa temperatura. É uma excelente pergunta. Eu realmente não sei te responder agora. Eu vou tentar dar uma olhada nisso porque certamente eu também tenho interesse em saber. Bom, obrigado, professor. Nada. Então, obrigado pela atenção e nos vemos até a semana que vem.